Olá, oitavo ano! Vamos fazer a correção aí das nossas atividades da semana, página 77, tá? Lá falava sobre fórmulas, né? E aí que a gente pode estar usando expressões algébricas, né? Equações para representar algumas situações, problemas. Aí, na página 77 mesmo, tinha um exercício, número 41, que pedia para você usar a fórmula da densidade. Tinha um textinho aí que falava sobre densidade, certo? Que quando nós colocamos óleo em uma vasilha com água, ele pode flutuar, né? Mas aí tinha um exemplo também na foto aí, representado, que quando nós colocamos os parafusos não flutuam, eles afundam, certo? E aí talvez vocês já tenham brincado ou assistido, né, aquela brincadeira de afunda ou boia. E aí nós vamos entender o seguinte: para saber a densidade de algum objeto, né, de algo, nós temos que dividir a massa desse objeto pela quantidade aí, dividido pelo volume dele, a medida de capacidade, tá? Então a massa vai estar em gramas e o volume vai estar em centímetros cúbicos. Aí nós temos que entender que quando a densidade é igual a 1, é a densidade da água. Então, se o objeto tiver densidade maior do que 1, que é o caso do parafuso, ele tende a afundar, certo? Quando colocado na água. Mas se a densidade for menor do que 1, ele vai flutuar, que foi o que aconteceu com o óleo. Tem a representação aí na imagem, né? Aí lá no número 41, na letra A, ele pedia para você usar essa fórmula e tá calculando aí a densidade da água, sabendo-se que 200 centímetros cúbicos de água pesam 200 gramas. Então eu vou substituir aqui, densidade é igual a massa, que são 200, né? 200 gramas aí, dividido pelo volume. O volume é de 200 centímetros cúbicos. Então, quando você dividiu 200 por 200, você encontrou 1 grama aí por centímetros cúbicos, certo? Foi a nossa resposta. Aí na letra B, ele pede para você calcular a densidade do óleo, sabendo que 200 centímetros cúbicos de óleo pesam 184 gramas. Então eu vou fazer a substituição, ó. Densidade é igual a 184 gramas dividido por 200. Não pode ser o contrário, tá? A massa aqui está em gramas, 184, e a capacidade aí, o volume, está em centímetros cúbicos. Quando você dividir 184 por 200, 184 é menor do que 200, e aí você vai encontrar 0,92, 92 centésimos, né, de grama aí por centímetros cúbicos, tá? Página 78 agora, número 42. Usando uma balança e uma vasilha graduada, né, quer dizer aí que tem as numerações, Maurício, que é cientista, verificou que 60 gramas aí de álcool ocuparam um volume de 75 centímetros cúbicos. Qual é a densidade do álcool? Então era só você usar a fórmula que densidade é igual a massa, né, são 60 aí gramas, dividido pelo volume de 75 centímetros cúbicos. Então, a gente tem que dividir 60 por 75. E aí vai dar 0,8 gramas por centímetros cúbicos, né? Deixa eu colocar uma barrinha aqui. Gramas por centímetros cúbicos, tá? Número 43. Responda as questões. Qual é a densidade da água do mar, água salgada, sabendo que o volume de 1.000 centímetros cúbicos tem massa de 1.030 gramas? Então, a mesma coisa, vamos substituir na fórmula. A densidade é igual a massa, que é de 1.030 gramas, dividido pelo volume, 1.000 centímetros cúbicos. Nesse caso aqui, a gente nem precisava fazer a divisão, né? Dividir por 1.000 é voltar 3 casas com a vírgula. Então, a gente vai ter aqui, ó, a parte inteira, a vírgula encontra-se depois do zero. E aí, quando você volta 3 casas, você vai ter 1,03 ou 1,030, né? Gramas aí por centímetros cúbicos também. Na letra B, a gente vai usar a mesma fórmula, que densidade é igual a massa dividido por volume. Só que aí a gente tem que prestar atenção que ele já te dá a densidade. Ele fala que a densidade do ouro é 19,3. Então, no lugar do D de densidade, eu vou colocar o 19,3.
que vai ser igual a massa. A massa ele não sabe quanto que é, ele me pergunta, então eu vou deixar esse M aí indicado, dividido pelo volume. O volume é de 125 centímetros cúbicos. Virou uma equaçãozinha do primeiro grau, ó, variável é M. Contrário de dividir por 125 é passar para o outro lado multiplicando, né? Então vai ficar assim, ó, M é igual a 125 vezes 19,3. E aí, quando você fizer essa multiplicação, você vai encontrar que a massa é igual a 2.412 gramas, 5. Esse aqui é o nosso resultado, então. A letra C diz assim: sabendo-se que a densidade da platina é de 21,4 gramas por centímetros cúbicos, qual é o volume de uma placa de platina cuja massa é de 2.675 gramas? Então, vou usar aqui a fórmula, ó, densidade é igual a massa dividido por volume. Ele já me dá a densidade, é de, deixa eu olhar aqui, 21,4, certo? Então, eu vou substituir, 21,4 é igual. Ele já me dá a massa também, ele diz que é 2.675 gramas, dividido pelo volume, que eu não sei quanto que é o que pergunta. Então, contrário de dividir por V, vou passar o V para o outro lado multiplicando. Vai ficar assim, ó, 21,4 V é igual a 2.675. Nós queremos encontrar o valor do volume, certo? O V. Então, eu vou isolar esse V. Vai ficar V, que é igual a 2.675. Contrário de multiplicar por 21,4 é dividir por 21,4, certo? Lembrando que na hora de resolver essa divisão aqui, você iguala as casas decimais. Vai ficar 2.675,0 dividido por 21,4, né? Acrescentei a vírgula e o zero porque aqui eu tinha um número depois da vírgula. Aí, feito isso, você pode tirar a vírgula. Tá legal? Vão dividir 26.750 por 214. E aí você vai encontrar que o volume vai ser igual a 125 centímetros cúbicos. É o nosso resultado. Aí na página 79, ainda falando sobre fórmulas, né? Tinha um textinho falando sobre a energia, né, o consumo aí de energia. Tem uma fórmula, né, para você determinar aí o número de quilowatts-hora utilizados. E aí nas fórmulas, ó, nós temos o K, que é o quilowatts-hora. O T é o tempo, né, a quantidade de horas aí. E o W é o número de watts, dependendo se for uma lâmpada, quanto que ela consome aí, né, durante um mês, durante um dia, qual é o consumo desse eletrônico aí. E aí, no segundo aqui, você tem uma formulazinha que falava sobre alocação de veículos. Quem leu, né, o que estava dizendo aí na apostila, ó, falava aqui ao lado: aluga fácil, R$30 por dia, incluído seguro, mais 45 centavos por quilômetros rodados aí para qualquer modelo popular. Ou seja, se você for lá nessa locadora aqui de veículo e quiser alugar um veículo, um modelo popular, você vai pagar R$30 por cada dia que o veículo ficar com você. E aí você vai pagar 45 centavos por quilômetro que você andar com o veículo, que você percorrer aí, certo? E aí, trabalhando com essas duas fórmulas agora, tá? Mas lá no número 44, dizia assim: use a fórmula que fornece o número de quilowatts-hora e responda. Letra A: quantos quilowatts-hora são gastos por uma lâmpada de 100 watts, que fica ligado 8 horas por dia durante 30 dias? Então, nós vamos substituir, tá? Usando aqui a fórmula, eu tenho o seguinte, ó, que quilowatts-hora é igual ao tempo, né, o número de horas aí, multiplicado pelo watts, dividido por 1000. Aí, usando o probleminha aí na letra A, situação, eu vou ter quilowatts-hora igual. Diz que a lâmpada vai ficar ligada durante 30 dias, 8 horas por dia. Então, ela vai ficar ligada aí 30 dias, 8 horas por dia, 30 vezes 8, 240 horas aí, então, vai ser aqui o meu tempo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 240 vezes o watts. O watts aí, a capacidade da lâmpada, né? Ela é de 100 watts, então, eu vou multiplicar por 100. E o resultado, eu vou dividir por 1000.
Aqui, ó, estou realizando operações contrárias. Estou multiplicando por 100, estou dividindo por 1000. Tá vendo que são operações? E aí eu posso estar cancelando os zeros, ó. Posso cortar 2 daqui com 2 daqui, mas eu ainda tenho um aqui do 240, então eu posso tirar esse com esse. Cortei 3 zeros aqui com 3 aqui em cima. Aí o que sobrou para mim? 24 vezes 1 é igual a 24. Então, essa lâmpada aí vai gastar 24 kWh. Aí na letra B dizia assim: se cada quilowatt-hora custa 31 centavos, qual é a despesa que se terá com a lâmpada do item A? Se ela vai gastar e consumir 24 kWh, eu vou fazer 24 vezes 31 centavos. Então, só com essa lâmpada, a pessoa vai ter um gasto de R$ 7,44. Página 80 agora, número 45, tomando decisões. Uma locadora de veículos concorrente da Aluga Fácil oferece outras condições de aluguel. Concorrente daquela que estava lá na página 79, tá? E diz assim: R$ 35,00 por dia, incluído seguro, mais 20 centavos por quilômetros rodados. Então, a gente vê o seguinte, que por dia ela cobra um pouquinho mais caro, mas por dia, por quilômetro rodado, ela acaba cobrando mais barato, né? E aí, na letra A, pede para você escrever qual é a fórmula que fornece o custo do aluguel nesse caso aqui. Então, eu vou escrever a minha equação, ó. O custo, vou chamar de C, é igual a R$ 35,00, né? R$ 35,00 por dia, então 35 vezes D, mais 20 centavos, 0,20 vezes Q, que é a quantidade de quilômetros aí rodado. Na letra B, você tem a seguinte situação. Diz que o Roberto ele alugou um carro e rodou 40 quilômetros e ficou 2 dias com esse carro. Aí pergunta quanto que ele pagou. Então, eu vou substituir na fórmula, tá? O custo é igual a R$ 35,00 vezes a quantidade de dias. Ele ficou 2 dias com o carro. Mais 20 centavos vezes 40 quilômetros aí, que é 20 centavos vezes aí quantidade total de quilômetros percorridos. Faço primeiras multiplicações, né? 35 vezes 2 eu tenho 70, mais 20 centavos vezes 40 quilômetros, nós temos 8, e quando você somar, isso vai ser igual a 78, então, reais foi o que o Roberto vai ter que pagar aí, né? Com o aluguel desse carro. Letra C, diz assim, que a Camila ela rodou durante 3 dias e pagou R$ 115,00. Quantos quilômetros ela percorreu? Então, eu quero saber os quilômetros. O quê? O custo eu já sei, ela pagou R$ 115,00. Então, aonde tem C, eu vou colocar 115, que vai ser igual a 35. Ela ficou com o carro durante 3 dias, então vai ser 35 vezes 3, mais 0,20, que? Então, 115, né? 35 vezes 3 a gente vai ter 105, mais 0,20, que? Pega esse 105, tá somando aqui, passo para o outro lado, subtraindo. Vai ficar 115 menos 105, que é igual a 0,20, que? E aí, quando eu fizer a subtração, eu vou ter 10, né? Que é igual a 0,20, que? Como eu quero descobrir a quantidade de quilômetros, então eu vou estar dividindo, né? Eu vou estar isolando aqui o Q e passando 0,20 para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter aqui, ó, 10, 0,20 que está multiplicando, vem para cá dividindo, que é igual a Q. Isso é igual às casas decimais, certo? Então, aqui vai ficar, né, o Q, que é igual a 50. 50 aí quilômetros, então, foi a distância que ele percorreu com o carro. E a letra D, nós vamos usar a mesma fórmula, só que aí fala que a Giovana pagou R$ 110,00 no aluguel do carro. Então, o custo dela, vou substituir por 110. Diz que ela ficou em uma quantidade de dias que eu não sei quantos dias foram, então eu vou colocar o D aqui. Mas ela percorreu 200 quilômetros com o carro, então eu vou colocar 0,20 vezes 200. Vou fazer aqui, ó, 110, que é igual a 35D. Quando eu fizer 200 vezes 0,20, eu vou ter
40. Esse 40 que está somando, vou passar para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 110 menos 40, né? Que é igual a 35D. Então, 70 é igual a 35D. Vou isolar o D, tá? Repito, 70, o 35 que está multiplicando vai para o outro lado, dividindo. 70 dividido por 35, ela ficou com o carro 2 dias, certo? Então, ó, façam a correção, tá? Verifiquem aí se tá tudo certinho, corrijam aquilo que tiverem feito, mas que de repente não ficou correto. Qualquer dúvida, é só me perguntar, tá bom? Um abraço para vocês.